Oiê, seja bem-vindo novamente a mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar sobre tipos de cílios. Temos os cílios sintéticos e temos os cílios naturais. O cílio sintético é aqueles que tem brilho, é mais durinho, tá? E os cílios naturais, ele é mais flexível, ele lembra mais um fio de cabelo mesmo. Muitos deles são feitos de fios de cabelo. E eu particularmente gosto mais do efeito dos cílios naturais. Os cílios, aqueles cílios sintético, né? Ele acaba refletindo a luz e na foto para nuvem, principalmente, não fica tão bacana assim. O tipo de cílios que ele é curto nas extremidades e longo na parte central. Ele dá um efeito muito lindo, ele levanta o olhar e é bem interessante essa proposta para um tipo de olho que é caidinho ou uma pálpebra caída, também é bem interessante. Ele alonga o olhar, fica um efeito muito bonito. Para aquelas clientes que gostam de um acabamento natural, as senhorinhas, né, uma pele mais madura, geralmente não costumam muito utilizar cílios, não gostam. Então é interessante estar utilizando esse tipo de cílios, porque ele é espaçado, então ele vai o acabamento dele vai ficar muito bonito, porque ele vai unir o cílios natural da cliente com o dele, vai ficar um acabamento natural. Então é uma proposta bem interessante aí para tua cliente que quer uma maquiagem de efeito natural, uma maquiagem mais que não chame, uns cílios que chame tanto a atenção. É interessante apostar nesse tipo de cílios. Para as clientes que quer um volume nos cílios, mas não quer que fique tão chamativo, é interessante estar utilizando esse tipo de cílios. Ele vai dar um acabamento mais natural, tá? Porque ele, por ser cerdas cruzadas, ele vai estar tendo um encaixe aí com os cílios natural da cliente, também vai ficar bem bonito, tá? Então, quer uns cílios com volume cheio, mas que ele tenha um acabamento natural, aposte nesse de cerdas cruzadas. Se você quer dar um destaque dramático na sua maquiagem, quer deixar aquela maquiagem com um contorno dos olhos mais evidente, também levantar o olhar da tua cliente, você pode estar utilizando esse tipo de cílios, os cílios cheio. Ele combina com vários tipos de olhos, ele é um cílios bem coringa. Eu só não gosto de estar utilizando quem tem olhos juntos, tá bom? Porque como ele é escurinho aqui bem no cantinho, possa ser que acaba juntando mais o olhar dessa cliente. Então, para quem tem olhos juntos, eu não recomendo o tipo de cílios cheio. Mas para os demais tipos de olhos caídos, olhos amendoados, olhos redondos, pálpebra caída, pálpebra gordinha, esses cílios, ele é super versátil. Eu tenho uma gaveta cheia dele aqui, porque é incrível como toda maquiagem ele fica bonito. Ele fica bonito numa maquiagem de noiva, ele fica bonito numa maquiagem de madrinha, numa maquiagem dramática, numa maquiagem beauty, ele fica bonito em todas as maquiagens. Ele valoriza demais o olhar. Que eu tenho aqui, eu vou recomendar para você, é o H13. Esse é o tipo de cílios que eu gosto de estar utilizando, ele se chama H13, ele é bem cheinho, dá um efeito natural e um efeito muito bonito, mas cheinho também, então é bem interessante ter ele é bem coringa. Você precisa também ter aí na sua bancada de maquiagem os cílios, esse daqui, ele é curtinho no começo e no final ele alonga. Isso para que tem olhos caídos ou pálpebra caída, dá um efeito muito lindo. Ele levanta bem o olhar. Eu já atendi cliente que ela queria, porque queria um delineado gatinho, um casal de delineado gatinho. Mas a pálpebra dela não dava para estar fazendo. Ela era bem gordinha, a pálpebra, e ela caía um pouquinho. Então a gente não conseguia fazer. Então eu sugeri que com uns cílios, esse tipo de cílios, que ele é do cantinho, no começo, no canto interno ele é curtinho e no final ele é longo, que ia dar o mesmo efeito do delineado gatinho. E foi dito e certo, não precisei fazer o delineado gatinho, ela ficou linda, maravilhosa para casar, tá bom? Então é isso. É bem interessante você ter esse tipo de cílios, ele levanta o olhar e pode até substituir aí o efeito do delineado gatinho por ele ter
essas cerdas naturais, as últimas mais longas. Então ele vai deixar um olhar mais agatinhado, mais projetado, tá bom? E nós temos o cílio estufinho. Não é todas as clientes que gostam de estar utilizando cílios e a gente deve respeitar, não é verdade? Mas uma maquiagem fica muito mais bonita com os cílios. Você concorda comigo? Então, você pode sugerir para sua cliente tufinho. Você pega aquele estufinho, assim como esse aqui, e você pode estar aplicando no finalzinho para dar um efeito mais gatinho, mais agatinhado, um olhar mais misterioso, levantar também o olhar dela. Então você pode usar esse estufinho e ser bem pontual, só em alguns lugares. E também por ser pouco, não vai acabar pesando, né? Algumas clientes acham que o cílios é pesado e até sintam que ele é pesado mesmo por não ter costume. Bom, então para esses clientes que não querem usar, eu recomendo que você tenha aí o cílio estufinho. Os cílios coringa que eu recomendo você ter aí na sua bancada, os cílios cheio e os cílios que ele começa pequeno e ele vai alongando no final. Esses são os dois tipos de cílios que aí você vai mais utilizar. E não precisa comprar todos, mas se você escolher alguns desses que eu citei, eu tenho certeza que vai ser sucesso no olhar. Esse foi os cílios que eu coloquei na noiva, ele se chama H06, tá? E aí ele deu um efeito muito bonito no olhar dela, nem precisou fazer delineado no gatinho, porque as últimas aqui, ó, eles são bem escurinhos. Eu tenho esses cílios aqui, que ele é um efeito mais dramático, um cílio cheio. Você pode estar utilizando ele, conforme eu citei aqui, em qualquer tipo de olhos, com exceção dos olhos juntos. Ele fica muito lindo e combina com várias propostas de maquiagem. Esse aqui especificamente eu encontrei numa perfumaria, mas pode ser qualquer um aí nesse efeito que vai sair bem. Tenho esse tipo de cílios aqui que a gente conversou, foi um dos primeiros que eu apresentei pra você, que ele no canto interno, no canto externo ele é curtinho e aqui ele no centro ele é mais longo. Isso possibilita um olhar mais marcante, alonga o olhar também de uma pálpebra gordinha, de uma pálpebra caída, tá bom? De um olhinho caído também, ele levanta o olhar, por conta dele ter essas cerdas compridas aqui no centro. Então é bem interessante esse tipo de cílios. Esse aqui especificamente é o H03. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido muito. Qualquer dúvida, você pode estar entrando lá no nosso grupo e a gente vai estar conversando mais sobre. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.